Wilson Salles, Luiz Sérgio e Ivone Pereira. Como que foi receber essa obra com esses espíritos? Bom, em primeiro lugar, o Luiz Sérgio me editou 3 livros. Né? É o Game Over, o Vossos Jovens Profetizarão, mas começou com Ainda Existe Esperança. Quando eu comecei a ser envolvido, digamos assim, pelo Espírito, eu rechacei qualquer tipo de trabalho com ele. Eu não queria. Porque haviam algumas obras publicadas anteriormente que eu não concordava com o conteúdo doutrinário. Eu já tinha mais de 80 livros publicados. Eu tenho 18 pela FEB, tenho 20 pela FERGS, pela Federação do Rio Grande do Sul, tenho livro pela Federação do Paraná, pela Federação de Pernambuco, Santa Catarina e Goiás. Então eu fiquei me perguntando, naquela altura, depois de ter passado por tudo isso, por que é que eu deveria colocar novamente nome de espíritos nos meus livros? E rechacei, mas eu fui sendo envolvido e foram acontecendo fatos recorrentes que me levaram a ceder, quando ele me disse que ele escreveria sobre coisas que eu não via. Então, Ainda Existe Esperança é um livro que trabalha os bastidores das escolas, bastidores espirituais das escolas, e os bastidores espirituais das reuniões de evangelização. Depois veio o Game Over, que fala sobre os processos deflagrados, processos obsessivos deflagrados através dos vícios cibernéticos. Então, Ideação Suicida é um livro que trata desses bastidores, o que acontece sobre isso. Eu fui fazer uma palestra numa escola no Rio Grande do Sul, uma escola em Canela, e nessa escola, uma escola particular, uma garota tinha se suicidado 3 meses antes, através de um processo que o livro explica muito bem. O livro já tinha saído e eu não tinha conhecimento disso, que é o processo do Shocking Game. Shocking Game é o processo da autoasfixia. Você vai jogar online com vários adolescentes de vários lugares do Brasil e do mundo. Quem perder promove a autoasfixia. Meu Deus. A autoasfixia, que é esse tal do Shocking Game, pode provocar 3 circunstâncias danosas. Pode promover uma falta de oxigenação no cérebro e, consequentemente, comprometimento da organização motora. Pode provocar você curtir um barato como o uso de drogas e pode provocar a morte. Então, nessa escola, uma garota ela já tinha um histórico de problemas emocionais devido à tentativa de suicídios anteriores, rejeição na relação com os pais, etc, etc. Isso é muito grave, né? E muito fragilizada emocionalmente, participou de um jogo e perdeu. Todos assistindo via webcam. Ela tentou promover a autoasfixia de algumas formas, não conseguiu, até que alguém sugeriu que ela usasse o cabo do mouse. Ela usou e faleceu. Inclusive, na época, a Polícia Federal estava até investigando as consequências daquilo. Estou te falando tudo isso porque nas escolas, e mesmo no meio espírita, nós nos deparamos com os mais variados conflitos de garotos e garotas. E a gente precisa estar atento, principalmente no meio espírita, que a questão não é unicamente espiritual. Nunca é unicamente espiritual. Existem questões emocionais. E tudo isso é muito delicado e a gente precisa ter uma compreensão e buscar ajuda especializada, buscar ajuda na casa espírita para receber aquilo que o espiritismo oferece e buscar ajuda profissional. E mesmo por ser delicado, às vezes alguns deixam de falar, né? O que é um erro, né? Abordar o tema, né? Veja, hoje em dia, eu sempre digo nas minhas palestras, a sociedade está absolutamente erotizada e o sexo banalizado. Então eu posso citar um caso real que aconteceu comigo. Fui fazer uma palestra em Teresina, num teatro. Não era uma palestra para o meio espírita, era uma feira do livro que lá ocorria. E quando eu saí do teatro, eu fui abordado por uma senhora que, revelando muita angústia e preocupação, me contou que encontrou o filho de 9 anos assistindo um filme pornográfico no smartphone. Então eu perguntei a ela: a senhora deu o smartphone para ele? Ela disse: eu dei. E a senhora acha que ele vai usar para quê? Para telefonar? Não é? Parece que não existe a compreensão de que esse instrumento faz com que qualquer criança e qualquer adolescente tenha acesso a um universo muito perigoso. Por exemplo,
Se o seu filho estiver seguro em casa, você está feliz porque ele está dentro de casa, não saiu, seu adolescente, mas está em companhia de um celular. Você pode ir dormir e o seu filho mandar uma mensagem para o traficante. E mesmo que você esteja na sua casa com uma cerca elétrica, com muros altos e cachorro bravo no quintal, ainda assim o traficante pode jogar a droga por cima do muro e o seu filho consumir. Então nós vivemos um tempo em que a educação ela precisa se dar com a presença dos pais na vida dos filhos. E levar em conta a tecnologia, né? Levar em conta a tecnologia e aquilo que a gente pode trazer efetivamente da nossa presença. Outro exemplo, se você me permite. Sim, sim. Eu fui procurado por uma mãe que estava muito preocupada com a influência de determinado youtuber sobre o filho. E me dizia e relatava que o youtuber estava ocupando muito espaço na vida do filho. E me perguntou o que deveria fazer. Então eu perguntei a ela qual é o espaço que a família estava ocupando na vida do filho. Qual é o espaço que ela ocupava, qual é o espaço que o pai ocupava, se haviam programações de família. E aí ela me disse, mas o problema é que esse youtuber está vindo na cidade e ele me pediu para ver. E eu já proibi ele. O senhor não acha que eu estou certo? Eu falei, não, a senhora está errada. A senhora devia ir com ele assistir o youtuber. A senhora conhecendo, a senhora vai ter um poder argumentativo para conversar com seu filho. É possível que o youtuber não fale só bobagens, que existam coisas positivas naquilo que ele diz. Fui autografar na Bienal do Rio de Janeiro, não me lembro se foi em 2019, acho que foi em 2019. E chegando lá, ia um grande youtuber, o mais famoso do Brasil, né, estaria lá, Felipe Neto. Bem ao lado do estande. E eu estava lá e via a loucura daqueles adolescentes esperando Felipe Neto. E eu já havia visto algumas coisas dele eu não havia gostado. Mas eu fui para aprender, porque eu preciso aprender com eles, para ter uma literatura assertiva com os jovens, e uma fala também mais assertiva. E ele iniciou a fala dele assim, para os jovens que estavam ali. Vocês sabem por que eu cheguei até onde eu cheguei? E todo mundo ficou curioso. E ele disse, eu cheguei até aqui porque eu leio livros. Então leiam. Aquilo me ganhou, né? Sim. Porque se alguns ídolos do futebol, por exemplo, Sim. aparecessem com um livro debaixo do braço, imagine a diferença que eles não fariam na formação de um adolescente. Esses jogadores famosos que jogam em times na França, midiáticos, que têm um poder de persuasão, de fazer com que o garoto desenvolva uma ideação com relação ao sucesso e ao êxito. Se eles apresentassem um livro ou andasse apenas com um livro. A gente vê que eles fazem o gol, comemora com uma dancinha, a música estoura, né? A música estoura. Aquela música que eles vão procurar saber, né? Seria algo nesse sentido com o livro, né? Com o livro, porque um garoto ia perceber que nem todo mundo vai ser famoso e ganhar tanto dinheiro como alguns ganham. Mas o livro é a estrada para que todo mundo possa ter uma vida digna. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.